Ó Senhor Jesus, que essa seja a nossa oração essa manhã. Que a gente possa adorar, andar, viver e orar. Assim a gente vai, de fato, tocar no Espírito e conseguir desfrutar da vida do Senhor em nós. Ó Senhor Jesus. Bom, a mensagem de hoje, irmãos, é a mensagem 45. Ela tem como título Sendo Preparados para Reinar. Esse título eu gostei. Os últimos 2 títulos que eu falei não era muito agradável o título, mas esse é muito bom, hein? Que tal a gente falar isso entre nós aí? Pode falar sim, pode falar para o irmão que está do seu lado. Fala assim, ó, você está sendo... Estamos sendo preparados para reinar. Amém? Amém, irmãos? Estamos sendo preparados para reinar. Amém? O Senhor está nos preparando para reinar, irmãos. Ó Senhor Jesus. Isso quer dizer o quê, irmãos? Quer dizer que a gente está no meio do processo. E uma hora ou outra vai acabar esse processo. E a gente vai poder reinar com o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. E esse título, irmãos, a gente vai conseguir entender um pouco melhor aqui no decorrer, olhando um pouco a história de Jacó. A gente vai passar um pouquinho pela história de Jacó, que a gente já vem estudando já, e vai falar um pouco da história o início, a gente vai entrar na história de José. Quando eu escutei essa mensagem, estudando a palavra, aí eu lembrei bastante da época do irmão Dong, quando ele compartilhou sobre José na conferência, e ele ficou muito tempo ruminando a palavra, falando sobre José, e, de fato, aquela palavra inculcou bastante no meu coração, né? A gente vê toda a história de José, toda a sua trajetória, todo o seu sofrimento, tudo que ele passou, mas tinha um objetivo, né? Que era reinar sobre aquela nação, né? E o Senhor quer nos tornar esses reis, né? Sobre todas as nações. O Senhor quer nos tornar esses, né? Esses vencedores que no final vão reinar sobre todas as coisas, né? Junto com o Senhor, né? Ó Senhor Jesus. E vendo essa história aqui de Jacó, a gente vê que desde o ventre da mãe dele existia uma luta ali, né? Eram gêmeos, né? Eu tive experiência como pai, mas a Aline teve como mãe. Eu não sei como é que foi dentro da barriga lá. A irmã Elza também. Não sei como é que foi, irmã, mas tinha 2 lá. Tinha 2 brigando lá, não sabemos se era para a comida que estava vindo, por alguma coisa, né? Ó Senhor Jesus. E tinha uma briga dentro dessa barriga, e Jacó, ele já lutava para nascer primeiro, para ser o primogênito, né? Ó Senhor Jesus, ele já amava esse direito de primogenitura, que ele não tinha, porque ele não nasceu, mas ele queria muito. Ele queria muito nascer primeiro, né? Mas isso não aconteceu. Mas ele buscou e foi atrás desse direito. Ele amava a primogenitura, né? Oh, Senhor Jesus. E Deus amou ele por isso. Então, irmãos, de igual modo, nós também temos que amar o direito de primogenitura. Esse direito que nós recebemos, ao crer, nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Esse direito, irmãos, a gente tem que amar esse direito de ser primogênitos, filhos de Deus, nascidos de Deus. Isso tem que arder no nosso coração. E Jacó, ele teve uma chance, né? E ele não desperdiçou a chance que ele teve, né? Resumindo bem a história aqui, todo mundo conhece, né? Aquele belo prato de lentilha, provavelmente ele era um bom cozinheiro, ele não era caçador. A Bíblia fala que ele era pacato, um homem que habitava em tendas, era alguém que provavelmente estava ali, né, com o pai, cuidando dos rebanhos, ajudando ali nos afazeres, nas comidas, e enquanto o irmão colocava a mão na massa, né? Ia para a caça, era um grande caçador, mas ele teve a oportunidade naquele momento, né, de comprar o seu direito de primogenitura. E ele não pestanejou, né? Ele pegou essa bênção, né? E por enganar o seu pai ali, o seu irmão, né, ele teve que fugir, né? Teve uma consequência, né, irmãos? O irmão dele ficou furioso quando ficou sabendo que o pai tinha dado a bênção, né, para ele, e ele fugiu. Imagine bem, né? Alguém como Jacó, alguém que era uma pessoa pacata, não estava acostumado, né? Imagine ir para um lugar que ele nem sabia, fugir aí no meio do mundão. E foi o que aconteceu com ele. Ele teve que ir, não tinha muita opção. Ou ele ficava, ou ele corria o risco de morrer. Porque o irmão dele estava muito bravo, né? Ó Senhor Jesus, né? Mas, né, a gente vê que, diante disso, né, Deus estava com ele. Deus amava ele, porque ele amou o direito de primogenitura, né? Aqui em Gênesis 28, vamos ler um pouquinho aqui para a gente entrar aqui nesse contexto. No 28, irmãos, do 10
ao 12, diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Imagina, irmãos, uma pedra de travesseiro? Não deve ter sido fácil não, né? E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus desciam, subiam e desciam por ela. Ó Senhor Jesus. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Ó Senhor Jesus. Tem a imagem aí, irmão? Conseguiu pôr? Projetar para os irmãos aqui. Eu acredito que eu trouxe uma imagem que tenha sido algo parecido com isso. É claro que é bem de longe, tá, irmãos? Aí tem uma imagem aí do sonho de Jacó, né? Talvez um pouco escuro, não dê para ver tão bem, mas enfim, né? Ele teve essa visão, esse sonho. Na realidade, Deus se revelou para ele através dessa visão, mas essa imagem, irmãos, esse sonho em si, ele tem um significado muito grande, irmãos. Não é apenas um sonho, meramente um sonho. A gente sabe que no Jardim do Éden, o homem pecou, o homem caiu, e o homem perdeu o direito de ter acesso livre a Deus. Quando Deus apareceu no final da tarde para encontrar o homem, depois deles terem comido o fruto da árvore do bem e do conhecimento do mal, o homem se escondeu. Então o homem perdeu a presença de Deus naquele momento, e Deus teve que tirar o homem do Jardim do Éden, porque não tinha como o homem ter acesso a Deus, porque ele estava em pecado. Ele tinha pecado, ele tinha desagradado. A única ordem que Deus tinha dado, a única coisa que Deus tinha pedido para eles não fazer, eles fizeram, né? Ó Senhor Jesus. Bom, todo mundo sabe dessa história, né? Mas aqui, irmãos, tem algo muito significativo nessa imagem, porque nós sabemos que Cristo veio, morreu, ressuscitou, se tornou Espírito, e todos os que creram, incluindo nós que estamos aqui, a gente recebeu o quê? O direito de serem filhos de Deus. Ó Senhor Jesus. E esse sonho aqui, irmãos, é muito significativo. Por quê? Porque essa escada aqui, irmãos, ela representa Cristo. É o homem se reconectando novamente com Deus. Essa conexão que tinha sido perdida, que não havia mais, aparentemente, esperança para o homem, por meio de Cristo Jesus. Todos nós hoje temos acesso a Deus. Hoje nós podemos subir essa escada. No Espírito, hoje, a gente pode invocar o nome do Senhor, a gente pode fechar os olhos, a gente pode entrar na presença de Deus, a gente pode adentrar no Santo dos Santos para ter comunhão com Deus. Ó Senhor Jesus. E isso, irmãos, estava perdido. Então, para você ver que grande significado que tem tudo isso, né? Aqui, João 1, vamos ler também. João 1, do 12 e 13. Ó Senhor Jesus. Amém? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ó Senhor Jesus. Está vendo, irmão? Tá vendo, irmãos? Isso aqui não foi eu que falei, não. Está aqui, ó. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós recebemos e fomos feitos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, através de todo o seu feito na cruz, hoje, ao crer, algo simples, a gente recebeu essa filiação. E ainda foi de graça, né, irmãos? Ó Senhor Jesus. Bom, através daquele sonho, Deus também fez uma promessa, né? Ele prometeu que ele estaria com Jacó todos os dias aqui. Vamos continuar, vamos voltar lá para Gênesis 28 aqui. Do 15 ao 17. Aí, continuando aqui, vamos lá. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Irmãos, gostaria que os irmãos prestassem bem atenção nesse versículo,
Porque lá na frente da mensagem, a gente vai entender aqui. Esse versículo é para nós, tá? Lá na frente eu vou lembrar vocês, vamos ver se vocês estão atentos, tá? Ó, vou ler de novo. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não desampararei, até cumprir eu aquilo que te referido. Então, Deus deixou uma promessa para Jacó, que ia guardar ele em todo esse percurso, em toda a sua trajetória de vida, independente se ele tinha aquelas ameaças de mortes, Deus apareceu para ele e falou que estaria com ele, né? E aqui também tem uma revelação muito interessante, que mostra também que ao ele acordar, ele percebeu o local onde ele estava, né? Aqui no versículo 17, no 16, despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Então ele reconheceu que ali era o Senhor que estava falando com ele, que o Senhor tinha aparecido de fato para ele. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Oh, Senhor, olha a reverência dele, ele teve um temor, um tremor naquilo, né? Ele falou: poxa vida, aqui é a casa de Deus. E essa revelação, quando Deus se revela a sua casa, isso mostra, irmãos, que Deus, ele quer edificar a sua casa. E ele queria edificar ali por meio de Jacó. E hoje isso serve muito para nós, porque Deus, ele precisa edificar a sua casa para que ele volte, né? E ele conta comigo e com você. Por isso nós estamos aqui. O Senhor apareceu um dia para nós, não apareceu? Um dia nós recebemos o Senhor como Senhor Salvador. A gente não conhecia o Senhor. Talvez a gente conhecia o Senhor só de ouvir falar, não é verdade? Mas o Senhor apareceu para nós e nos deu uma revelação clara. E isso precisa ser muito claro para nós. Nós não fomos chamados para ser apenas, vamos falar, coadjuvantes. Nós não somos coadjuvantes não, irmãos. Não somos indivíduos normais, mas nós estamos aqui para edificar a casa de Deus. O Senhor precisa de nós, o Senhor conta com nós para edificar a sua casa. Aí, continuando aqui, no 18, tendo se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna. Aqui, irmãos, quando ele erigiu essa pedra, ele transformou em coluna, quer dizer o quê? Que ele começou já a edificação. Sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Ó, Senhor Jesus, ele deu um nome para aquele lugar, que foi Betel. E Betel, irmãos, significa casa de Deus. Ó, Senhor Jesus. Continuando. Fez também Jacó um voto. Aí ele fez um voto com o Senhor. Ele fez um compromisso ali com o Senhor. Dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ó, Senhor Jesus, ele fez um compromisso com o Senhor, tá? E o Senhor guardou aquele compromisso no coração, tenho certeza disso. Prestem atenção nisso. Bom, Deus, irmãos, ele deseja que a gente seja essa coluna aqui na igreja. Na igreja, quando a gente fala igreja, é na igreja global, na edificação da casa de Deus, que é a igreja. Então Deus precisa de colunas para edificar a sua igreja. E cada um de nós é uma coluna dessa, para a edificação da igreja. Então não tem como a gente fazer uma estrutura pensando aqui nesse local, nessa estrutura aqui que nós estamos aqui embaixo. Com certeza o Bento e o Ari, que participaram aqui da fundação, desde o começo da obra, foi feito colunas, né, para a igreja. E foi, né? Tá vendo? Foi bastante. Porque senão não para, irmãos. Não para em pé, se não tem. Tem uma estrutura muito boa, né? A nossa base, a nossa estrutura é Cristo. E essa coluna, irmãos, é a coluna para edificar a igreja, que é cada um de nós. Então o Senhor conta que a gente tome essa responsabilidade de edificar a igreja. O Senhor precisa de cada um de nós. Senhor Jesus. Bom, Jacó, continuando aqui na história de Jacó, eu vou bem resumir por causa do tempo, tá, irmãos? Não sei se os irmãos sabem, mas ele passou 20 anos preso com o seu sogro. Seu sogro enrolou ele muito.
20 anos. Ele queria muito casar com Raquel, que provavelmente, né, ali é onde foi o amor à primeira vista, né? Só que o sogro fez uma pegadinha com ele, né? Falou que depois de 7 anos de trabalho ele poderia casar, mas era mentira. Aí ele teve que casar com a irmã mais velha. Ó, Senhor Jesus. Para depois, e depois teve que trabalhar mais 13 anos, né? Para conseguir casar com a... Não sei se foi 13 anos, mas enfim, né? Trabalhou mais o tempo ali, mais 7 anos, 14, verdade, vou completar 14. Mais 7 anos, completou 14 anos trabalhando. E o pior de tudo, sabe o que é, irmãos? Que eles não recebiam nada. Imagina, você trabalhar de graça, você casar com a mulher errada, que não era o que você queria, depois, enfim, você casa, e no final das contas ali, ele, resumindo bem a história, ele estava com 3 mulheres. Então você imagina, é muito amor. 14 anos... para conseguir casar com ele, no final ele tinha mais que... ele não, a quem ele realmente queria casar, ele tinha mais 2, que veio de brinde para ele. E ele estava naquela situação, preso ao sogro dele, preso a Labão. Labão era uma pessoa que é controladora. E ele sentiu e viu que Jacó era muito abençoado, que de fato Deus estava com ele. E tudo que Jacó fazia, ele era abençoado, ele se tornou-se alguém rico, alguém cheio de posses. E Labão, muito esperto, né, falou, opa, vou ficar por aqui e vou segurar ele, porque minha riqueza também está aumentando, né? Enfim, isso aí aconteceu, né? E nesse processo doloroso aí que ele passou aí, sendo enganado pelo sogro, a gente pode considerar, irmãos, que foi a primeira fase de transformação de Jacó. Então foi o primeiro processo de transformação que ele passou aí, né? Até que Deus apareceu novamente para ele aqui, ó. Gênesis 31, vamos lá, 3. E disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais e da tua parentela, e eu serei contigo. E aí, irmãos, o que vocês acham disso? O que o Senhor cobrou dele agora? Falou, peraí, calma aí que a gente fez um voto. Lembra lá atrás? Naquele versículo, quando eu apareci para você e você fez um voto comigo, eu fiz um voto com você. Então agora você volta para casa. Sai daí e volta para casa. Voltar para casa aqui, irmãos, significa voltar para a presença do Senhor. Ó Senhor Jesus. Gênesis 31, 13, aqui, ó. Eu sou o Deus de Betel, quando Deus apareceu para ele. Onde ungiste uma coluna. O Senhor lembrou. Onde me fizestes um voto, levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Aí o Senhor cobrou a promessa que ele fez, o voto que ele fez, né? Ó Senhor Jesus, um dia, irmãos, o Senhor também fez um voto com nós, não fez? A gente fez um compromisso com o Senhor quando a gente recebeu o Senhor, não foi verdade? Quando a gente recebeu o Senhor, a gente prometeu, foi aquele primeiro amor. Nossa, Senhor, eu te amo, eu vou te servir, eu vou te honrar, eu vou servir sua casa, eu vou ajudar na edificação da igreja, né? Só que, no meio desse voto aí, pode ser que um dia a gente se perdeu no caminho. A gente se perdeu fazendo as nossas coisas, no nosso dia a dia, com nossos afazeres, né? E nessa situação a gente se afastou de Betel. A gente se afastou da presença de Deus. A gente se afastou da casa de Deus. Ó Senhor Jesus. Pode ser que a gente esteja até aqui fisicamente, mas a nossa cabeça pode ser que esteja longe, não esteja aqui em Betel. Não esteja na presença do Senhor. Mas o Senhor está chamando a gente para voltar. Ó Senhor Jesus. O Senhor está nos chamando para perto de nele. Volta. Volta para Betel, volta para minha casa. Aqui é o lugar, irmãos. O Senhor nos colocou aqui, é o lugar. É na edificação da igreja. É aqui que o Senhor quer nos colocar, nesse lugar. Porque aqui a gente vai ser transformado. Transformado para quê? Para reinar com Ele, né? Senhor Jesus. Bom, Jacó, ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Ele foi embora. Pegou sua família, só que o que aconteceu? Labão foi atrás dele, é claro. A bênção saiu de perto, ele foi atrás da bênção. Falou, não, imagina, o cara saiu daqui com um monte, não tinha nada. Entrou com uma mão na frente e outra atrás. Agora tem um monte de gado, servos, bois. Eu quero isso de volta. Aí Labão foi atrás dele para matar ele. Então você imagina, agora ele não tinha mais um. Agora tinha 2 que queriam matar ele. Agora ele tinha o irmão dele, né, que tinha o risco, né, e tinha o sogro que queria matar ele também, que queria fazer mal para ele, né?
Ó Senhor Jesus. E também, irmãos, nessa situação, os filhos dele invadiram a terra de Siquém, né? E mataram todo mundo. Mataram todos os homens. Aí eles tiveram mais quem? Os cananeus que queriam matar ele também. Então você imagina a situação dele, imagina que rolo que ele se enfiou. Ele estava com 3 pessoas querendo matar ele. Só confusão. Ó Senhor Jesus. Bom, Jacó, ele estava numa situação boa lá em Siquém, porque depois dos filhos terem matado todos os homens, ele estava lá nas suas posses, com seus bens, e estava muito bem instalado, né? Mas o Senhor queria ele de volta. O Senhor cobrou o compromisso que ele fez, o voto que ele fez. Volta para Betel, volta para minha casa, né? Ó Senhor Jesus, né? E o Senhor faz esse chamado para nós também. O Senhor quer tirar, irmãos, a gente de Siquém. Siquém, irmãos, é o nosso conforto, é o nosso bem-estar, é o mundo. Siquém, muitas vezes pode ser até as coisas lícitas, tá, irmãos? Que nos impede de fato, buscar a presença do Senhor, de entrar mais na palavra, de ter um amor mais reverente para a palavra. Pode ser que a gente esteja aqui em Betel, mas com a cabeça lá em Siquém, preocupado até com a hora do almoço. Nossa, o que eu vou comer hoje, hein? Nossa, será que o almoço está pronto? Já me deu uma fome já. Não é verdade, irmãos? O inimigo quer tirar a gente de Betel. O inimigo quer tirar a gente da presença do Senhor, da casa de Deus, né? Ó Senhor Jesus. Bom, Gênesis 35, um pouquinho para frente aqui. Vamos ler vários aqui. Vamos ler o 1, o 3, o 5, o 6, o 7. Vamos pular alguns aqui, tá? Vamos ler um primeiro. Disse Deus a Jacó: levanta-te sobre a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Deus. Ou da presença de Esaú, teu irmão. Aí o 3. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar a Deus, que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Aqui ele reconheceu, ele lembrou, poxa, olha, é verdade, eu fiz um voto com o Senhor. Eu estava numa situação aí, correndo, sem nada, sem esperança alguma. Eu fiz um voto e Deus me prometeu, me deu até agora pão, água, de comer, de vestir, e salvou eu da morte. Poxa, eu vou retribuir, né? Aí no 5. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. 6. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou, quando fugia da presença de seu irmão. 9. Vindo Jacó de Parã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Ó Senhor Jesus. 10. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó. Olha que interessante, o Senhor mudou o nome de Jacó. Porém, Israel será o teu nome, e lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Ó Senhor Jesus, amém. Quando Deus disse aqui, eu sou o Deus Todo-Poderoso, e muda o seu nome, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o quê? Jacó, calma, fica tranquilo. Eu cuidei de você até agora. Eu te livrei do seu irmão, da morte. Te livrei de Labão, do seu sogro que queria te matar. Fica tranquilo, eu vou te suprir. Não se preocupe com as coisas. Não tente fazer as coisas do seu jeito. Jacó sempre queria dar um jeitinho nas coisas. Ó Senhor Jesus. Mas aqui, isso é muito semelhante a cada um de nós. Muitas vezes a gente não quer fazer do nosso jeitinho também. Do jeito que a gente acha que está certo. Do jeito que a gente acha que a gente sabe. E a gente esquece que a gente tem que depender do Senhor. O Senhor é tudo para nós. Ele é tudo que nós precisamos. A gente não precisa depender da nossa capacidade. E o Deus Todo-Poderoso apareceu para Jacó. E essa parte, irmãos, aqui a gente pode dizer que é a segunda fase da transformação de Jacó. Que foi por meio do quê? Por meio das tribulações. Ó Senhor Jesus. Só que aqui, irmãos, tem algo interessante.
Aqui eu já vou pular para o 37, tá? Por conta do tempo. No 37, a gente lê o versículo 1 e o 2, é a continuação, tá, irmãos? É a continuação da história de Jacó. No 1 diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Beleza, ok, tudo certo por aqui, né? Tendo José 17 anos, mas o que José tem a ver com isso? Não é interessante isso? Quando o irmão Pedro compartilhou, ele falou, poxa, mas o que tem a ver José aqui? É um versículo intrigante mesmo, porque a gente fala, poxa vida, aqui a gente está falando de Jacó, aí a gente troca a pessoa, a gente fala que vai falar de Jacó, mas fala de José? Não faz muito sentido, não é verdade? Mas por que fala aqui de José? Porque José aqui, irmãos, representa a parte reinante de Jacó. É uma extensão, uma continuação. Ele passou pelo primeiro processo para ser transformado, passou pelo segundo processo, que foi por meio das provas, das tribulações, e agora vem o terceiro processo, que é o quê? Que é a mudança de mente. Oh, Senhor Jesus, que é a área, irmãos, mais difícil de ser trabalhada. É a área que o inimigo mais ataca a gente, que é a nossa mente. Oh, Senhor Jesus, não falam que a mente mente? E é verdade, a mente é enganadora. A mente, ela vaga. A gente está aqui ouvindo a palavra do Senhor, a gente está entendendo, de repente, vê um pensamento que não tem nada a ver com isso. Aí você foge daqui e vai lá para pensar no seu trabalho, no seu dia a dia, num problema que você teve, numa conta que você tem que pagar. Oh, Senhor Jesus, essa parte que precisa ser trabalhada, que é a nossa mente, isso vai nos tornar vencedores. Quando o Senhor converter a nossa mente, quando a gente tiver uma mudança de mente, uma conversão de mente, o Senhor vai conseguir nos tornar vencedores, o Senhor vai conseguir salvar a nossa mente, né? Oh, Senhor Jesus. E nossa mente, irmãos, está totalmente ligada com a nossa vontade, com a nossa emoção, porque a gente pensa e a gente faz o quê? A gente age, a gente faz, a gente se emociona, a gente fica mal, a gente fica triste, a gente fica alegre. Então está totalmente ligado. E nessa área, o Senhor, Ele quer trabalhar em nós, né? Oh, Senhor Jesus. O Senhor, irmãos, Ele quer nos tornar maduros, filhos maduros. E José é um grande exemplo, porque ele teve que se tornar maduro logo cedo. Imagina, um jovem de 17 anos, os próprios irmãos premeditarem um assassinato, depois um deles se arrepender, falar, vamos vender esse menino aí, vamos fazer um dinheiro nele aí, vender ele para ser escravizado com 17 anos. Então ele teve que amadurecer muito cedo. E ele passou por vários testes para que a sua mente fosse mudada, para que ele tivesse uma maturidade, para depois, no final, o quê? O que aconteceu no final com ele? Pois ele reinou ali, ele reinou sobre o Egito, né? E o Senhor, Ele precisa também nos tornar esses filhos maduros, né? Ele quer nos transformar. Efésios 5, aqui, ó. Vamos contextualizar isso. Senhor Jesus, Efésios 5, 1 e 2. Podem ler, irmãos, se já apareceu. Efésios 5, 1 e o 2. Amém? Amém. 8 agora. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos na luz, ó Senhor Jesus. 15 agora. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, ó Senhor Jesus. 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Ó Senhor, de fato os dias são maus. E se a gente não remir o nosso tempo, irmãos, a gente vai ficar envolvido com as coisas, com as nossas coisas. A gente não vai conseguir servir o Senhor. A gente precisa remir nosso tempo. Nosso tempo é do Senhor. 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ó Senhor Jesus. Sujeitar, suportar, acolher o irmão. Tudo faz parte disso, entendeu? No temor de Cristo Jesus. Senhor Jesus. Deus, irmãos, Ele precisa nos dar uma nova vida. Ó Senhor Jesus. Só que para que isso aconteça,
ele precisa transformar a nossa mente, a gente tem que pensar diferente. Tem um hino que fala sobre, não é necessariamente isso, mas é um corinho até, que fala que a gente andar como Jesus andou, pensar como Jesus pensou. Você lembra desse corinho? É um corinho. É um corinho que é assim. Esse aí, é bem antigo esse corinho, tá, irmãos? Não foi foi minha mãe que me ensinou, tá? Eu nem lembro direito, mas esse aí. E ele fala isso, irmãos. Então, nós precisamos, para que nós sejamos transformados, a gente precisa mudar a nossa mente, mudar nossas atitudes, né? Mas essa mudança, irmãos, não é uma mudança externa, exterior. Porque, aparentemente, se vocês me olharem aqui desse lado, falando para vocês, nossa, realmente o irmão Peterson está de parabéns. Mas e o interior? A nossa mudança, irmãos, tem que ser de dentro para fora. Ó Senhor Jesus, a gente tem que orar ao Senhor. Senhor, me transforma, muda minha mente, minha vontade, minha emoção. Ó Senhor Jesus, eu preciso de Ti. O Senhor, Ele precisa nos transformar, né? E essa transformação, irmãos, como que ela ocorre? Por meio da palavra. Não tem outro meio, irmãos. A palavra vai remover todo o entulho, todas as coisas ainda que ocupam o lugar do Senhor da nossa vida e ainda nos fazem a gente estar ainda preso em Siquém, preso no nosso bem-estar. Ó Senhor Jesus, o Senhor, Ele quer injetar a sua vida. E a sua vida, seus elementos divinos, vêm por onde? Vem por meio da palavra. Ó Senhor Jesus, quando a gente ouve a palavra, quando a gente desfruta dos hinos, quando a gente toca nos hinos, toca na palavra, mais do Senhor, mais da vida do Senhor entre nós. E todo esse entulho que está dentro de nós, ocupando nossa mente, deixando a gente assombrado, aterrorizado, triste, ansioso, isso vai saindo, vai limpando. O Senhor vai limpando por meio do lavar da palavra, né? Ó Senhor Jesus, né? Essa palavra, irmãos, é o veículo que traz a vida de Deus e os elementos divinos para dentro de cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Mas para isso, irmãos, a gente precisa virar chave, mudar nossa mente. Ontem eu estava com as irmãs compartilhando nos grupinhos e a gente começou a conversar sobre essa questão, né, da nossa mente, da maneira como o inimigo trabalha, né? E coloca coisas na nossa mente para nos tirar do foco, né? Tirar da presença do Senhor, né? A gente está aqui, mas do nada vem esse pensamento. Uma preocupação, uma conta para pagar, sei lá qual seja a tribulação, e a gente transforma aquilo a gente potencializa aquilo e perde o desfrute, perde a presença do Senhor e deixa de confiar do Senhor. O Senhor é tudo para nós. O Senhor não fez um compromisso com você, quando você fez um voto com Ele, que Ele ia cuidar de todas as coisas? O Senhor não cuidou até aqui? Não é verdade? Estamos aqui, irmãos. O Senhor cuidou de cada um de nós até aqui e vai continuar cuidando até a sua volta. Ó Senhor Jesus. Romanos 5. 5, o 2 e o 3. Ó Senhor Jesus. Podem ler, irmãos. 5, 2 e o 3. Amém. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ó Senhor Jesus, todas as vezes que a gente estiver passando por uma tribulação, irmãos, grave esse versículo e lembra. Falar, ó Senhor Jesus, realmente eu preciso estar firme no Senhor, pela fé, confiando no Senhor, porque há uma esperança que não é nessa terra, mas é uma esperança na glória, que está reservada para mim. E mesmo que eu passe por essas tribulações, né, essa tribulação vai me tornar mais forte, vai me tornar mais perseverante. Eu vou confiar mais no Senhor. Eu vou confiar mais na palavra do Senhor. Porque ela tem o poder. Eu não tenho. Mas a palavra tem o poder de fazer todas as coisas e mudar qualquer situação. Ó Senhor Jesus. Essas tribulações, irmãos, na realidade é um aliado do Senhor. Interessante, né? A tribulação trabalhar de uma forma para ajudar o Senhor. Mas irmãos, para nos transformar. Ó Senhor Jesus.
A nossa mente, ela tem uma dificuldade enorme de ser renovada. Você já ouviu falar que a gente tem tanta dificuldade nisso que a gente de passar pela prova e enfrentar e fazer as coisas da nossa maneira, que a tribulação vem até nós, a gente sofre a tribulação e a gente quer fazer. A gente quer, né? É algo instinto, né? A gente fala que é o instinto, né? Mas é a carne, é o velho homem. O velho homem ele quer fazer. Ele quer fazer por si só. Ele não quer confiar no Senhor. Mas a gente precisa confiar no Senhor, né? Oh, Senhor Jesus. E o próximo passo dessa transformação é a transformação da nossa alma. Oh, Senhor Jesus. Nossa alma é forte, irmãos. É forte, cheia de vontades próprias. Romanos 8:5 aqui, ó. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Por isso que a gente está com a mente voltada para o Espírito. Se a gente está na carne, a gente vai querer fazer do nosso jeito, né? A nossa mente, ela vai sempre ter uma tendência a ir para a carne, né? Todos os dias, irmãos, a gente tem uma decisão para fazer. Na realidade, eu nem falar todos os dias, a todo momento, não é verdade? Você tem uma situação que você enfrenta. Aí você tem sempre, irmãos, o lado da carne e o lado do Espírito. Sempre. Pode ter certeza. Aí a escolha está em quem? Está nas nossas mãos. Então, todas as vezes a gente tem uma situação, a gente tem escolha. Eu vou agir pela carne, por mim, ou eu vou confiar no Senhor e vou agir no Espírito? A escolha está nas nossas mãos para isso, né? A gente aprendeu uma forma maravilhosa que a gente usa até hoje, vamos usar até a volta do Senhor. Que é para o quê? Para a gente se voltar por Espírito, para a gente renovar a nossa mente. Qual que é? Oh, Senhor Jesus. Essa forma, irmãos, é maravilhosa, é a melhor que tem. Porém, irmãos, ela precisa de um complemento, ela precisa andar junto com a palavra. Sem a palavra, a gente vai só invocar. Quando a gente tem a palavra, a gente invoca e proclama, a gente tem a palavra para nos apoiar, a gente tem os hinos, os versículos, a gente fala, nossa, realmente, Senhor Jesus, me ajuda a perseverar, eu quero vencer, eu sei que eu não posso, que eu não tenho força, que eu preciso de Ti, e o Senhor vai agindo, e o Senhor vai mudando a nossa história, né? Ó Senhor Jesus. João 6, 63, estou acabando, irmãos. Ó Senhor Jesus. Deixa eu ver se é 63 mesmo. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são o quê? Espírito e são vida. Ó Senhor Jesus. A palavra do Senhor é tudo que a gente precisa, irmãos. Se a gente guardar essa palavra no nosso coração e a gente praticar no dia a dia, se a gente inculcar, Deuteronômio 8, 2, 3, a gente de fato tem que viver isso, irmãos. Inculcar a palavra no nosso coração e viver ela no nosso dia a dia. Se a gente fazer isso, irmãos, você pode ter certeza que as provações virão e elas passarão. Ó Senhor Jesus, passando de uma forma mais leve, porque a gente não vai estar confiando na nossa capacidade, mas sim confiando no Senhor. Ó Senhor Jesus, quanto mais provas, irmãos, nós passamos, mais a nossa fé é apurada, mais a nossa fé é aumentada, e as impurezas que ainda existem em nós vão sendo removidas, o nosso coração vai sendo limpo, e a gente vai se preparando cada vez mais para se tornar o quê? Para se tornar essa parte reinante do Senhor, para reinar com o Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Para finalizar, irmãos, eu queria falar a última coisa aqui. Eu estava na conferência de adolescentes e eu tive a oportunidade de escutar uma mensagem, nessa última agora, e o irmão Amir que estava compartilhando. E ele falou algo que me deixou muito tocado. Eu até compartilhei ontem com as irmãs. Ele disse assim, que existe uma grande diferença. Nós temos duas situações. Existe a situação que a gente... Deus anda conosco, ok? Deus andando conosco, essa é uma situação. Deixa eu ver aquela pessoa que fala assim, não, Deus está comigo, estamos juntos aqui, ó, Deus é meu amigo, Deus é 10, está aqui, né? Ele está aqui, ó, está comigo aqui, ele está andando comigo. Ele está aqui, eu estou indo, mas ele está aqui comigo.
Não é verdade? Já viu? Muita pessoa fala isso. As pessoas do mundo falam. Você crê em Deus? Não, claro que eu creio em Deus, pelo amor de Deus. Creio sim, Ele está comigo. Ele é meu amigo. Estamos juntos, né? Não é verdade? Tem essa situação. Só que tem outra situação aqui, que é nós andarmos com Deus. É uma grande diferença, irmãos. Porque quando Deus ele anda conosco, ele até usou a passagem dos discípulos de Emaús, que eles estavam ali e o que aconteceu? Deus começou a andar com eles, não é verdade? Eles não pararam em nenhum momento, eles continuaram andando, seguiram o caminho e eles falando, e Deus ali conversando com eles, falando. E eles só notaram que era Deus que estava com eles, que Jesus tinha ressuscitado, já era o Espírito, já estava ali com eles, depois que ele desapareceu. Aí eles falaram de si, poxa vida, de fato ardia o coração, enquanto ele falava aquelas palavras, mas eles não perceberam. Por quê? Porque Deus estava andando atrás deles. E em muitas situações, irmãos, Deus está assim com a gente. Nós estamos andando e Deus está andando atrás de nós, tentando fazer o nosso coração arder. Ó Senhor Jesus, irmãos. Aí existe outra situação, que é a situação que o Senhor quer nos encontrar na sua volta, que é andando com Deus. É uma grande diferença, irmãos. Porque Deus está andando, e o que a gente está fazendo? A gente está seguindo seus passos. O Senhor fala, Ele dá uma ordem, e a gente obedece. O Senhor fala, você fala, eis-me aqui, estou aqui, Senhor. Eu vou andar contigo, eu vou te seguir. O Senhor está no controle da minha vida, eu estou te seguindo, eu estou com você. Que era a situação de quem? De Enoque. O que aconteceu com Enoque? Enoque foi arrebatado. Deus levou ele para si, para ter toda essa intimidade com ele, uma vida eterna, antes de todo mundo. E é assim que o Senhor quer nos encontrar, irmãos. O Senhor quer nos encontrar dessa maneira. Não de uma maneira Deus andando conosco, não. Deus procurando uma atenção nossa. Mas sim, nós andando atrás de Deus. Andando, seguindo sua palavra, seguindo seus passos, ouvindo, inculcando ela no coração e praticando o nosso viver. Aí, irmãos, pode ter certeza que dessa forma o Senhor vai nos tornar esses vencedores. Essa parte reinante, que vai reinar com Ele 1000 anos. Ó Senhor Jesus, que vai reinar as nações. O Senhor quer nos tornar esses. Amém? Vamos prosseguir? Vamos perseverar até o fim? Dessa forma, seguindo o Senhor? Seguindo os seus passos? Amém? Jesus é o Senhor.